Com a proximidade do temido BR-Obró, o piauiense começa também a se preocupar com uma série de problemas. Para isso, a TV O Dia, juntamente com o Jornal O Dia, minha companheira Glenda Kiushua aqui do lado, entrevista o otorrinolaringologista Flávio Santos para saber que cuidados o piauiense deve ter nessa época do ano. A minha primeira pergunta, doutor, os cuidados são muitos com esse tempo quente que é o BR-Obró? Devido ao aumento da temperatura. Isso, por uma umidade baixa, começa a haver repercussões para o nosso organismo. Então, aumenta muito a incidência das infecções de garganta, de rinite, de sinusite, de otite e também os sangramentos nasais, consequentemente, a parte pulmonar também é atingida, as pneumonias e as bronquites. Nós precisamos aprender a conviver com essa situação, já que é um fenômeno climático da nossa região. Então, algumas orientações têm que ser passadas de forma muito objetiva para a população. Em primeiro lugar, um cuidado todo especial com as crianças e com as pessoas idosas, principalmente no que diz respeito à hidratação. Não esperar elas pedirem água, ofereça frequentemente, em pequena quantidade, várias vezes ao dia. Segundo tópico, evite fazer atividades físicas em horários impróprios. Então, se você gosta da sua caminhada, se você gosta de fazer a sua atividade física, dê preferência às primeiras horas da manhã, até 8 horas. Não vá fazer nada lá para 11 horas e muito menos no final da tarde, entre 4 e 6, 8 horas, onde a umidade do ar é, na grande maioria dos dias, mais baixa. Use de meios artificiais para melhorar esse ambiente. Teresina, por ser uma cidade muito quente, a maioria dos ambientes são climatizados. Então, isso diminui mais ainda a umidade do ar. Então, você precisa usar artifícios que melhoram essa condição para melhorar seu padrão de respiração. Então, você pode passar um pano úmido no chão do quarto, você pode usar um umidificador no seu quarto de forma constante essa época. Mas como é um fenômeno climático, nós daqui precisamos nos adaptar a essa situação que aflige o nosso organismo nessa época do ano. Doutor, e quais os riscos se a pessoa não cuidar desse tratamento e não ter essas medidas preventivas? O que é que pode ocasionar? Veja bem, as complicações são as mais variadas possíveis, desde complicações simples até complicações mais severas. Então, assim, o nosso corpo ele precisa de uma umidade relativa de ar ideal para manter uma fisiologia respiratória normal. Então, o nosso nariz é a nossa porta de entrada de todas as doenças. Então, a maioria das doenças vem através da respiração. Então, para que o mecanismo de defesa funcionante esteja trabalhando bem legal, ele precisa de condições atmosféricas ideais. Então, quando essa umidade do ar baixa muito, diminui o movimento mucociliar do nariz, que é um órgão importante de defesa, você diminui a produção de muco, que é outra função importante de defesa, e isso leva ao aparecimento de infecções, que são desde infecções simples até infecções bem graves, que podem levar pacientes a ter desconfortos importantes. Quais são os problemas mais frequentes? Olha, sangramento de nariz é uma coisa muito comum nessa época do ano, muito frequente. Então, os pacientes que são hipertensos, que fazem uso de drogas anticoagulantes, como aspirina, alguns remédios cardiopatas, eles têm muito problema nessa época do ano, porque devido à diminuição da umidade, sangram com muita frequentemente. Alguns pacientes têm sangramentos importantes que precisam, em alguns casos, até de intervenção cirúrgica. Outros fatores é devido a essa diminuição da umidade, você amanhece sempre com aquela sensação da garganta seca, o olho seco, que você percebe que o ambiente não está legal. Então, nada substitui você criar o hábito de manter uma hiperidratação essa época do ano. Então, suco, refrigerante, água, tem que ser exaustivamente ingerido durante esse período. Então, o recado é que dá para conviver tendo as precauções. Às vezes os pacientes sempre perguntam para a gente orienta. É como a nossa seca que a gente tem no Nordeste, a gente precisa aprender a conviver com ela. A gente não pode reclamar do tempo. Então, por exemplo, esse fenômeno que é muito comum aqui em Teresina, ele acontece em várias partes do mundo, né? A gente aqui, por ter um sol um pouco mais assim acentuado, mais próximo da linha do Equador, a gente sente um pouco mais esse efeito. Mas o que é importante? Então você pode usar outros meios, o uso de chapéu, de guarda-sóis, ajudam muito a gente a criar, né? Teresina é uma cidade que todo mundo deveria andar na rua com guarda-sol, a gente já está vendo isso. Hoje, antigamente, a gente não via muito isso, o pessoal só usava quando chovia. Hoje a gente já vê pessoas na rua usando, já por uma questão orientada. Duas pessoas usando. Já está tendo. Qual o problema mais grave que o senhor acompanhou já aqui? Olha, veja bem, normalmente assim, os problemas mais alarmantes são os sangramentos nasais. Mas você tem infecções, às vezes, importantes, que em alguns casos, infecções de garganta importante,
que evoluem para quadros que às vezes há necessidade de internações clínicas. Mas assim, a maioria dos processos são resolvidos de forma com um bom atendimento médico, eles costumam ter uma resolutividade muito boa. A água é uma coisa muito simples, mas tem muita gente que deixa de se hidratar quando o senhor fala dessa hiperidratação. Quais são o que é que isso pode implicar quando a pessoa deixa de tomar água? Veja bem, se você é submetido a situações em que seu corpo entra numa fase de desidratação, às vezes ela está acontecendo e você não está percebendo, mas ele te dá sintomas. Por exemplo, a pele bastante seca, você passa a mão na pele, chega a pele fica descamando, boca seca, língua seca, olho seco. Então, o seu organismo lhe avisa diminuição do volume de urinário, você diminui a vontade de ir ao banheiro. Então, isso são sintomas que o seu corpo está lhe dizendo que, alguma coisa está precisando. Eu preciso reter líquido, que o que eu tenho aqui dentro não está funcionando legal. Porque a água, o nosso corpo é basicamente composto de água. Então, todo o mecanismo de filtração renal, de filtração hepática no fígado, tudo envolve o uso de água. Então, se você diminui essa ingesta de líquido, todo o organismo sofre por inteiro. Sofre o cérebro, sofre a musculatura, sofre os órgãos. O sofrimento ele é generalizado por falta de água. Só para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, já que o BR-Obrol está se aproximando. Eu sei que o senhor já falou muita coisa importante, deu muito conselho importante, mas, por favor. Não, o que eu acho mais importante é evitar as pessoas, quando estiverem passando por algum processo que envolva relacionamento relacionado a alterações do nosso clima, evitar a automedicação, não ficar tomando remédio porque fulano falou que era para tomar, que é bom, que a gente escuta muito, crenças populares, que às vezes ainda existe muito. E assim, há algum sintoma que você notar também, o caminho mais certo é você procurar o seu médico.